Gravar e vamos começar. Vocês estão me vendo aí? Como está aparecendo para você? Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter um bate-papo de cuidados com óleos essenciais nas nossas crianças e também a gente vai abordar um pouco as crianças especiais, as crianças com o espectro autista. Vamos falar um pouquinho de TDAH. Eu vou contar um pouco da minha experiência no consultório. Então, em primeira mão, eu sou Duda, sou aromaterapeuta, formada em nutrição, tá? E eu trabalho com aromaterapia já há quase 4 anos. Conheci os óleos essenciais nos Estados Unidos, quando eu fui para fazer uma especialização em nutrição, em fitoterapia, acabei me apaixonando pela aromaterapia, pelos óleos essenciais, e aí a gente começou a estudar, conhecer um pouco mais, tive a oportunidade de conhecer a sede da Terra, e aí começou realmente, eu brinco que se você conhece óleos essenciais, se você começa a utilizar, você vai se apaixonar, é inevitável, né? Então, tudo começou assim. A gente teve a oportunidade de conhecer a doTERRA nos Estados Unidos há 4 anos atrás, quando ainda não existia a doTERRA no Brasil, o mercado não existia ainda. É uma empresa americana, né? E que ela está há mais de 13 anos, desde 13 anos atrás, né? Que ela começou. E ela está em mais de 50 países. E a gente tem muito orgulho de trabalhar com esses produtos, que é um produto que eu confio, né? Com grau de pureza terapêutico. Quem está aqui hoje também, não sei se já ouviu falar de óleos essenciais, mas são substâncias vindas da natureza, né? Pode ser, a gente pode adquirir através da folha, do caule, da raiz, né? Das flores. Então, por processo de destilação, aquele produto concentrado, né? São moléculas bioquímicas que a planta produz para se defender, para se regenerar, para atrair um inseto, para polinizar, ou mesmo para uma questão de defesa, ela solta, ela libera esses aromas, né? E nós, seres humanos, temos uma compatibilidade muito grande, uma afinidade muito grande com as plantas. Então, a gente consegue absorver, a gente consegue, através do nosso sistema líbico, né? Vamos dizer assim, a gente potencializa o que a natureza tem e através desse benefício que ela proporciona para a nossa saúde, né? Então, isso é muito bacana, isso me deixa muito encantada, porque eu vejo a aromaterapia como uma ferramenta para a gente ajudar os nossos pacientes em várias situações, né? Tanto no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, aspectos imunológicos, digestivos, e eu sentia muita dificuldade, eu sentia uma falta dessa ferramenta na nutrição, né? Porque a gente não conseguia ajudar o paciente como um todo, melhorando as questões emocionais, que é onde que a aromaterapia ela entra com uma sutileza muito grande, né? Então, diferente do medicamento, que vai ter efeitos colaterais, que você vai ter um prejuízo na sua saúde de dependência, ou você toma um medicamento para uma dor de cabeça, ataca seu estômago, né? Então, tudo isso a gente consegue minimizar utilizando os óleos essenciais. E vocês vão perceber que o benefício, ele é para toda a família, né? Porque se tratando de crianças especiais, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o suporte também para os pais, né? Que são que a gente acaba ficando muito prejudicado com a questão do sono, a irritabilidade, os desafios do cotidiano, de uma escola, de uma adaptação, de uma sociabilização, né? Então, eu vejo como um benefício para toda a família. Eu não consigo tratar uma criança sem cuidar da família dela, sem cuidar da mãe, do pai, né? Porque realmente a gente precisa do contexto, né? Do ambiente que essa criança está inserida. Então, assim, hoje eu convidei a Verônica, eu quero que ela fale aqui um pouquinho para a gente também. Ela vai se apresentar e depois eu vou convidá-la para contar
a experiência dela com os óleos essenciais, tá? A Verônica tem 2 filhos, o Francisco de 11 anos, que está dentro do espectro, e a Rosa. Então, a gente vai falar de crianças, de cuidados diários para uma criança, mas eu também quero dar algumas orientações para vocês por essa questão de ou um déficit de atenção, um TDAH, uma hiperatividade e crianças do espectro, né? Importante só vocês entenderem que o autismo não é uma doença, né? Ela existe variações e a gente tem que olhar toda a comorbidade dessa criança, todas as características, a questão cognitiva. A gente precisa olhar alimentação. Então, é um tratamento multidisciplinar. Muitas vezes a gente faz associado com uma nutricionista, um neuro, a psicopedagoga, a fonoaudióloga, né? Então, realmente, são várias questões que a gente deve olhar, né? Vários aspectos biológicos, psicológicos, sociais, né? E principalmente, assim, os sintomas que a gente mais observa no consultório. O contato visual, muitas vezes aquela criança tem um hiperfoco, ela cisma com determinado objeto, né? A fala atrasada, movimentos repetitivos, distúrbios comportamentais, a falta de empatia, né? O desafio social, né, de sociabilizar essa criança numa escola com outras crianças, né, as sobrecargas sensoriais. O que seria isso? Ela tem, às vezes, uma dificuldade com texturas, ou mesmo com aromas, com cheiros, né? Ela também tem dificuldade motora, muitas vezes de paladar, a textura do alimento incomoda essa criança, alguns barulhos que para a gente poderia ser super comum, para ela é tudo muito exagerado, né? Normalmente essas crianças elas têm umas comorbidades associadas, como depressão, ansiedade, o déficit de atenção, com ou não hiperatividade, tá? Nem todas as crianças têm hiperatividades, algumas podem ser mais apáticas, né? Algumas têm o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Os distúrbios alimentares, o que seriam? Pode ter compulsão, pode ter uma disbiose intestinal, pode ter uma seletividade alimentar, o processamento também o processamento do intestino também, o peristaltismo também pode ter uma dificuldade na digestão e na metabolização desses alimentos, né? O próprio atraso cognitivo pode dificultar a mastigação, a fala, isso também prejudica a absorção, né, a deglutição desse alimento. Então, por isso que a gente faz um tratamento associado com a fono, né? E é muito importante que alguns pacientes que estão dentro do espectro, eles têm uma mutação no gene, não são todos, tá? É o gene MTHFR, que é o gene responsável pela metilação. O que seria isso? É uma função que o nosso organismo tem de ensinar o corpo a se comunicar com as células para combater alguma bactéria, né, alguma infecção e também se livrar de toxinas. Então, é um paciente que naturalmente ele é mais sensível a alimentos como o glúten, alimentos inflamatórios como a lactose, a caseína, né? E também a produtos externos, tipo essência, né? Substâncias químicas de limpeza. Então, são pacientes que a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que fazer uma anamnese, bater papo mesmo, sabe, gente? A anamnese é um termo que a gente usa na área de saúde, mas vocês que são consultores, que querem dar suporte para alguém que tem um espectro autista, por exemplo, é importante que você verifique tudo, como que a família usa, se usa embalagem de plástico, né? Tentar usar sempre o alumínio ou o vidro.
tentar eliminar a carga tóxica dessa família, né? Quanto menos embalagens, quanto menos alimentos que não são alimentos de verdade. Então, a gente tem que olhar todo esse campo, né? Não é uma coisa isolada. Por isso que quando vocês me perguntam, Duda, qual que é o protocolo para autista? Não existe um protocolo para autista. Existe a gente analisar o espectro, ver as comorbidades, ver as características daquela criança, né? E depois analisar o contexto que ela vive, tá? Então, não é nada isolado. Então, só para vocês entenderem, o portador da metilação, ele tem dificuldade de estar eliminando toxinas. Então, a gente tem que diminuir essa carga tóxica. A primeira coisa que a gente faz é começar a fazer uma desintoxicação, eliminar parasitas, né? Fazer uma limpeza mesmo do corpo, diminuir a carga tóxica de tanto dos alimentos, quanto também dos produtos de limpeza que essa família usa. E a gente começa a olhar também as comorbidades, né, associadas à doença. Então, uma dificuldade de sono, uma dificuldade de concentração, uma dificuldade, às vezes, motora ou de fala, todos esses aspectos também cognitivos são importantes ser avaliados. Então, não é algo isolado e nem sempre, por exemplo, uma criança que vai dormir bem com lavanda, às vezes o autista não vai. Às vezes uma criança que tem um déficit de atenção, uma hiperatividade, talvez não vai ser a lavanda que a gente vai usar para ela. A gente vai estar associando alguns óleos. Então, assim, existem vários óleos essenciais que vão dar suporte para um sono, para uma parte digestiva, uma parte motora, para atuar no sistema nervoso central, mas a gente tem que analisar cada caso. Então, esse bate-papo hoje, a gente vai compartilhar a experiência que a Verônica tem, mas é importante que vocês tenham a cabeça aberta para tentar entender e saber que muitas vezes a gente vai testar determinadas combinações. Por exemplo, tá? Eu gosto muito de usar em crianças que têm, às vezes, uma mente acelerada ou que tem uma dificuldade para um sono, por exemplo, a gente sempre é importante associar algum óleo que relaxa, que deixa ela mais... que pode ajudar a induzir o sono, deixa ela mais relaxada, mas principalmente que aterre essa criança. Porque normalmente elas já têm a mente mais acelerada, elas já têm uma dificuldade de concentrar, então a gente sempre associa algo que é ansiolítico com algo que é aterrador. Então, por exemplo, uma combinação clássica para sono é lavanda com laranja, tá? Mas, nesse caso, a gente vai tentar usar um óleo aterrador associado, como o cedro ou o vetiver. Então, a gente pode usar também o vetiver ou o cedro. Por que o cedro e o vetiver são tão usados? Tá dando para ver aí, Verônica? Tá, né? Porque, primeiro, tem alguns óleos que eles vão atuar na barreira, eles vão atravessar a barreira hematocefálica. O que seria isso? Eles vão estar ajudando nesse processo também de metilação, para que a gente consiga eliminar algumas toxinas, eliminar alguns patógenos e quando ele atravessa a barreira hematocefálica, ele também diminui o processo inflamatório. Então, isso também ajuda a criança a ficar mais centrada e menos agitada. E com isso, ela vai conseguir relaxar mais. Então, o que eu quero dizer para vocês é que algumas combinações vai ser melhor para umas e outras não vão se adaptar tanto, né? Então, para algumas crianças, a própria lavanda, ela acaba agitando um pouco mais, porque a gente precisa o quê? Centrar essa criança, tá? Então, eu vou falar com vocês, assim, não tem uma regra, não tem, às vezes, a gente tem estudos de alguns óleos que são muito importantes a gente usar, mas é importante a gente analisar o contexto. Então, por exemplo, a gente sabe que a questão de sociabilização, a questão de adaptar aquele momento, aquele local que a criança está, acolher aquela criança é muito importante. Normalmente, eu gosto muito de usar a camomila, mas a camomila é um óleo que ele é acolhedor, é um óleo que centra a criança, não necessariamente vai induzi-la ao sono, mas durante o dia a gente também consegue usar a camomila, e aí eu gosto de usá-la sempre associada com algum cítrico. Aí você fala assim comigo, Duda, mas a camomila é um óleo muito caro,
que eu poderia estar utilizando para substituir? Eu gosto muito do Balance, porque tem camomila na composição, tem o frankincense, que é um óleo que nós vamos falar muito dele também, mas ele também tem o wood, que é uma madeira que ajuda muito nesse processo de centrar. E aí, o que eu vou usar? O Balance com o cítrico. Normalmente, eu gosto muito de usar a lavanda, a laranja ou a tangerina, tá? Por quê? São óleos que vão dar alegria, vão dar essa sensação de acolhimento para essa criança. Então, para ela estar começando o dia, o processo de arrumar para a escola, ou para ir para uma atividade com a psicopedagoga ou a fono, eu gosto de estar acolhendo essa criança, mas também dando estímulos de alegria, de clareza mental, para que ela aproveite melhor o processo de aprendizado, né? Então, eu gosto de associar o Balance, que ele já tem o frankincense, um óleo cítrico, e se for durante o dia, a gente pode usar até mesmo a melaleuca para crianças que têm epilepsia ou convulsão. Eu não uso nunca o alecrim, e em alguns casos a gente não usa o peppermint, tá? Então, assim, eu não sei, eu vou até perguntar para a Verônica se o Francisco teve algum episódio, mas são óleos que a gente não usa porque tem 1,8 cineol e eles podem vir para uma pessoa hipertensa, uma pessoa que já tem uma tendência à convulsão, a gente não usa esse tipo de óleo. Aí você fala assim, Duda, mas eu preciso de algo que dê concentração, que dê estímulo, que deixe a criança mais focada. Nem sempre o alecrim é indicado para crianças que têm hiperatividade. Por quê? Ele é considerado o óleo do estudante, ele vai ajudar muito na memória, na organização de pensamentos, mas ele é muito estimulante. Então, nesse momento, às vezes, uma criança que tem hiperatividade, a gente não quer estimular mais o raciocínio dessa criança. Aí, o que a gente pode fazer? Usar a lavanda, usar o peppermint e a laranja, né? Que são óleos que vão estar aí equilibrando esse processo de hiperatividade. Outros óleos que eu gosto de associar são os óleos que dão aterramento, que dão foco e concentração. E aí a gente falou do cedro, a gente falou do vetiver e também do frankincense. Então, esses óleos aqui são bem coringas para a gente estar utilizando quando a gente fala de foco e aterramento, né? Quando você precisa dar chão e concentração para essa criança, tá? Eu vou chamar a Verônica para ela se apresentar e eu vou continuar conversando com vocês, contando um pouquinho da minha experiência clínica. Eu trabalho muito mais com crianças com TDAH, com hiperatividade, e crianças com déficit de atenção, tá? Eu tenho poucos pacientes no espectro autista, mas a gente acaba lidando com eles também. Então, a gente acaba orientando muitos pais que têm o espectro. Mas, como eu falei, é uma avaliação que a psicopedagoga ou o neuro passa para a gente, como aromaterapeuta. A gente não faz esse diagnóstico, isso é muito importante. Quem faz o diagnóstico é o profissional especializado nessa área. Ou vai ser a psicopedagoga, ou a psicóloga, ou o neuro, tá? E os pacientes que eu atendo, para vocês terem uma ideia, são pais e crianças que tiveram o diagnóstico, às vezes, de um TDAH, de uma hiperatividade, ou mesmo espectro autista, e que a família tem uma certa dificuldade, às vezes, com a medicação, ou que quer testar ainda alguma coisa natural, ou quer fazer um trabalho multidisciplinar. Então, a psicopedagoga passa para mim o relatório daquela característica que a criança tem, e a gente faz uma anamnese com a criança e com a família para a gente tentar entender aonde essa criança está se encaixando. Mas lembrando que eu tenho todo o laudo desse profissional que é passado para mim. Tá? Então, só para vocês entenderem que realmente é um tratamento multidisciplinar, não é isolado. E o aromaterapeuta, ele não faz esse diagnóstico, tá bom? Então, eu quero chamar a Verônica para ela compartilhar a experiência com a gente e contar como que foi essa trajetória também com o Francisco. Como que vocês chegaram no diagnóstico, quais os profissionais foram importantes nessa trajetória. E eu vou continuar compartilhando um pouco também da minha experiência clínica, tá bom? Seja muito bem-vinda, Verônica. Obrigada, Duda. Só para pegar o gancho, aqui em casa eu gosto muito do Tinker. Aqui o alecrim
um dos primeiros, esses protocolos prontos, né? Me foi passado na época, tinha alecrim. E era alecrim de manhã, de tarde e de noite. O Francisco ficou muito agitado, muito agitado. Sim. E aí eu falei, não, para tudo. Aí que a gente começou a estudar mais, né, aromaterapia, e entender que não existe esse protocolo pronto, como você fala, e para nenhuma criança, porque tudo isso que a Duda falou não é específico para criança do espectro autista. Tudo isso pode ser aproveitado para qualquer criança. Toda Exato. Criança precisa, às vezes, eu tenho, né, uma criança neurotípica e o Francisco. Eu uso muito na Rosa o Tinker também, uso Balance, às vezes, ou Stead, que é o outro do Kid Kids, porque tudo isso, o que eu aprendi na minha trajetória é que uma das facetas do Francisco, ele está no espectro autista, mas ele tem muito dele é de uma criança de 11 anos. Então, tudo que foi dito aí, você pode aproveitar para qualquer criança. Às vezes, crianças que têm medo, né? Criança que tem dificuldade de dormir, criança que tem dificuldade em concentrar, em estudar. Então, né, nessa live a gente fala das crianças e também a Duda aí falou lindamente sobre algumas características de quem está no espectro autista. Meu nome é Verônica, eu tenho, né, esses 2 filhos. O Francisco, aos 2 anos e meio, parou de falar, então foi aí que a gente começou uma busca por o que estava acontecendo com ele neurologicamente, e aí a gente foi num neuropediatra e começou essa desconfiança, que aos 3 anos, assim, pouco, se confirmou, e multidisciplinar, como ela falou, fono, TO, e escolinha, e natação, e vários, assim, musicoterapia, hoje ele faz musicoterapia, hoje a gente tem uma neuropedagoga, a gente vai começar um trabalho com uma neuropedagoga que vai ser super bacana, para ajudar ele nesse processo também da aprendizagem na escola, porque ele é pré-alfabetizado, muito esperto, assim, sabe, no controle remoto, no computador, mas não gosta muito do registro, mas os olhos aqui em casa, assim, um divisor de águas. Como eu falei, a gente deu o diagnóstico, a gente optou por não dar remédio. O Francisco é um menino muito ativo, mas ele não é super agitado. Ele tinha uma dificuldade de dormir desde sempre, então os olhos já vieram aí para atuar nisso, para ajudar ele nesse serenar, no dormir melhor. Ajudou a Rosa também naqueles terríveis 3, 4 anos de pesadelos, e os olhos também, tipo Calmer, ela fala que o Calmer é o predileto dela, ela pede para passar. Sim. Então, e essa história da lavanda de não servir para todo mundo, você observou isso com o Francisco? Me conta um pouquinho. Aqui em casa foi exatamente. O alecrim para concentrar não funcionou e a lavanda para dormir também não. Eu falei, na época, a Polly é minha prima, né? A Polly Leve, e eu falei, Polly, essa lavanda deu certo não. Ela falou, mas tem uma porcentagem de pessoas realmente que ela não faz sucesso. Às vezes não é nem questão de não fazer sucesso, é a combinação que a gente faz, né? Porque o que essa criança precisa? Ela precisa relaxar, ela precisa dormir, mas ela precisa estar aterrada, ela precisa desacelerar o pensamento, ter uma clareza mental, porque elas são muito hiperestimuladas, né? Então, o autismo, ele tem essa característica de qualquer coisa, estimula ele demais. Ele mesmo, às vezes, tem um hiperfoco, ele fica ali focado num objeto, e ele tem, às vezes, movimentos repetitivos, aquilo tudo excita ele, né? Uma forma, às vezes, ele gosta de textura, tem uns que não gostam de textura, então não adianta. A gente tem que analisar cada criança, né? E é importante o olhar dos pais, porque vocês ficam mais tempo com as crianças. Então, quando eu falo que não tem como tratar só a criança, porque o tratamento começa com os pais. Eu tenho que fazer você descansar, eu tenho que te dar tranquilidade, eu tenho que também te acolher como mãe para esses desafios do dia a dia. Então, no primeiro momento, eu vou acolher os pais.
principalmente o cuidador, que geralmente é a mãe que fica mais tempo com aquela criança, né? E essa mãe, ela tem que se sentir muito amada, muito acolhida, ela tem que estar centrada e ela tem que descansar também, né? Então, aí a gente já começa a cuidar desse carinho com os pais, né? Isso não é um lugar comum, assim, é muito bonito você já ter essa preocupação. Aqui, igual eu falei, a gente ficou aí batendo cabeça com alguns profissionais e não tive essa acolhida na época, com a parte da psicologia na época. Uhum. E aí, quando a gente, né, a Poli trouxe a aromaterapia, a gente passou a estudar justamente para tentar direcionar nessas particularidades para o Francisco. E aí a gente chegou a entender o que você falou aí, de uma necessidade de desinflamar, que ele tinha uma questão também intestinal muito séria, que passava por um comportamental negativo, que era um cocô na cueca, e às vezes eram várias vezes por dia. Aí quando a gente fala assim, a mãe tem que se cuidar, tem que ter tempo, eu escutava isso muito. Eu falava, que horas, entendeu? A mãe tem que dormir. Como é que dorme se o menino não dorme, né? Então é muito comum os pais serem tudo é para o filho, tipo assim, a mãe não faz uma natação, não tem tempo para nada, trabalha, depois volta, é tudo muito, muito para o filho. E hoje eu tenho esse cuidado de falar assim, tem que ser os dois, tem que ser uma coisa, olha, esses olhos vão ajudar seu filho, esses aqui vão te ajudar. Coloca isso no seu dia a dia, no seu uso balance, que eu amo. O balance me ajudou muito, o bergamota, o frankincense para mim também, para trazer um resgate. Eu estava esgotada, eu estava assim... Verônica, e é tão impressionante que às vezes a gente acaba usando os mesmos olhos que a gente usa nas crianças, nos pais, tá? Por quê? Eu até brinco, né? Parece que assim, uma coisa vai atraindo outra, mas o que acontece? A mãe fica sobrecarregada, vem uma fadiga adrenal, a criança também tem fadiga adrenal, esse sono que não relaxa, esse sono que a criança não tem qualidade de sono, né? E acorda cansado, os pais também acordam cansados. E você citou uma parte que eu acho que é extremamente, que é onde que eu começo qualquer tratamento. É claro que eu tenho um olhar da nutrição, então isso me ajuda bastante, mas dentro do espectro, o intestino, cérebro, intestino está totalmente relacionado. Então, o intestino, ele vai regularizar a serotonina, que está totalmente ligada no cérebro. E a maior parte dessas crianças tem o que a gente chama que é a disbiose intestinal. Você citou, né, que ele tinha o intestino solto, a gente chama de intestino gotejante, né, que é uma condição que o organismo dessa criança ele fica muito susceptível a bactérias. E essas bactérias, elas são causadas por... essas bactérias vão atacar as paredes do intestino, muitas vão ter a permeabilidade, então o intestino ele começa a ficar muito permeável, então vai se intoxicando, vai entrando bactérias, e aí acaba o intestino o quê? Ficando solto. Então, isso é algo muito relatado pelos pais, né? Isso, no início, uma das coisas também, além do não dormir, ele tinha muita diarreia, quando criança, bebê, desde sempre. Minha sogra, meu primeiro filho, né? Minha sogra falou isso, não, é comum, tem que olhar isso. Então, logo que veio o diagnóstico, veio a dieta. Assim, já experimentalmente, eu já comecei, falei, não, deixa eu cortar esse leite, deixa eu cortar o glúten. Perfeito, gente, leite de vaca. É o primeiro alimento que a gente deve retirar, né? Porque nós a gente procurou um profissional para realmente fazer uma dieta, né, equilibrada, que não levasse isso e que trouxesse esse desinflamar. Então, foi o nosso primeiro passo, isso lá quando ele com 3 anos de idade ainda. Mas não e a maior parte dos pais não sabem que a gente pode usar os olhos para ajudar nesse processo de inflamação, né? É o suporte que eu falo que eu não tinha na nutrição, né? Porque você cortou a lactose, a caseína, né? O glúten, então beleza, você já diminui o processo inflamatório. Tá, mas como a gente pode trazer uma melhora da absorção das vitaminas e nutrientes que essa criança já tem dificuldade de absorver? O intestino dele já está permeável, então quer dizer, ele não está absorvendo tantos nutrientes, está passando coisas
que, de repente, deveriam estar retidas e outras estão passando muito rápido, né? Então, vitaminas e minerais talvez não estão sendo absorvidos corretamente, né? E aí entra não só a melhora da dieta em si, igual você está relatando aí, mas também o que a gente pode fazer para melhorar a biodisponibilidade. E aí os óleos essenciais são magníficos para isso. Vamos citar alguns, tá? E aí nesse processo, né, quando só chegando aí, né, tô misturando o início com o meio com o fim, quando os óleos chegaram, né, que a gente passou a usar primeiro concentrado no sono dele, depois quando a gente foi entender de cuidar de um todo, dele, dessa conexão, dele se manter mais centrado, mais conectado, então a gente adquiriu isso, essa atenção melhor dele, essa concentração. Com isso, alguns óleos que eu uso desde o início com ele é o frankincense, copaíba, e depois a gente entrou com turmeric. Perfeito. E aí o turmeric, eu acho, quando entrou em cena, né, completou esse conjunto de fatores aí, e ele passou isso assim, no início da pandemia, assim, quando não tinha nenhuma terapia, ele conseguiu, enfim, sentar no vaso, conseguir ficar lá e fazer um cocô no vaso, porque não era só uma questão só também inflamatória, era uma questão de não querer parar o que estava fazendo quando vinha à vontade. E quando sentava lá, ele não tinha paciência de ficar, ou tinha algum incômodo. Uma percepção ali fisiológica, né? Eles têm uma diminuição na percepção, né? E ele tem uma percepção, assim, ao tempo que ele tem um nojo e um incômodo de estar sujo. Mas ele não tinha, como se diz, a paciência de sentar lá mesmo. Não sei muito explicar, a gente já tinha tentado com vários profissionais, vários tipos de treinamento nem é desfraude, né? Porque fralda ele já não usa, o xixi desde os 2 anos e meio, 3, ele saía correndo, ia lá, faz no vaso, bonitinho. Mas ele tem uma diminuição dessa percepção. E também o comportamental, que a gente entendeu assim, se tá vendo coisa repetida na televisão, escapa, entendeu? Assim, ou seja, tá ali, vai entrando numa espécie de transe e não percebe. Então, esses óleos, eu uso muito o vetiver aqui em casa também, o cedro. Meu vetiver eu nem tenho aqui para mostrar, ele caiu e quebrou. Aqui, ó, o vetiver, para quem quer conhecer. Todos esses óleos que ela está falando, gente, são importantes nesse aspecto cognitivo e atuam no sistema nervoso central. Então, são óleos que vão estar ajudando essa criança ao quê? Ela centrar, ela concentrar no que ela está fazendo, né? Porque ela já fica, às vezes, muito hiperfocada, ela fica muito... Dá um oi. Oiê! Tudo bem? Fala, como você está? Amor. Que delícia! E às vezes ele fica concentrado no que dá mais prazer, né? É aquela que a gente chama de hiperfoco. Ele fica focado no que ele quer. E às vezes outras coisas que são importantes, talvez até o aspecto fisiológico, naquele momento para ele não é importante, né? Então, tanto o cedro quanto o vetiver, a copaíba e o frankincense vão ajudar muito nesses aspectos, quando você precisa realmente que a criança ela tenha uma noção do que está acontecendo e não fique tão hiperfocada em alguma coisa só, né? Então, muito bacana. Outro óleo que eu acrescentei aqui também é o DDR, uma pessoa aí falando também de síndrome de Down, e aí nesse meu processo de estudar, de conseguir ajudar meu filho, eu comecei a estudar os óleos e querer ajudar outras pessoas. Então, hoje eu sou consultora, né, do bem-estar também. Então, eu ajudo com a minha experiência e estudo, né, a pessoa, a necessidade daquela pessoa ali, como toda criança, neurotípica ou não, ela tem as características dela, que são únicas. E então o DDR é um outro que entrou aqui também, que eu achei também que ajudou muito também. E disso, dessa importância desse conjunto durante o dia, durante a noite. Ele melhorou isso que me ocupava demais. Eu tinha um dia que eu trocava, era 17 cuecas, não eram 3, nenhuma.
Então, me sugava o tempo de dia, eu não dormia à noite e tinha um ciclo louco. Quando isso interrompeu, eu passei a cuidar de mim, usar também balance os olhos e tal, passar a dormir e ter esse prazer em voltar a trabalhar, a ter vida, a fazer um esporte, como agora eu faço, a conversar com as pessoas, coisa que às vezes a gente aconselha um pai ou uma mãe, mas ele está vivendo um ciclo tão louco que não cabe realmente assim um cuidado com ele mesmo, sabe? Então, isso é um mágico nos olhos, ele cuida ali da criança, né? Dá esse suporte emocional, fisiológico para a criança e para o pai também, para os pais, para quem cuida. Deixa eu até pegar uma coisa aqui. E é muito importante que a gente... Eu dormi no difusor também, assim, todo dia no quarto dele, mistura a lavanda com a laranja, o próprio turmeric, e coloca um cedro, um vetiver, para ajudar ele nesse sono. A gente usava melatonina até um tempo atrás, não precisa mais da melatonina. Lavanda e o cedro, né? A lavanda, o cedro e o vetiver, eles já estimulam a melatonina, né? Então, isso é bem bacana. Agora, eu acho importante a gente também contar para o pessoal que os olhos, eles são muito concentrados, tá? E como a gente falou da hipersensibilidade à textura, aromas, a gosto e cheiro, a gente tem que tomar muito cuidado. E nem sempre, no primeiro momento, essa criança ela vai receber bem esse aroma, que muitas vezes é diferente, como eu falei com vocês. Como eles têm a dificuldade alguns, tá? A maioria pode ter essa mutação nesse gene que é de metilação. Isso também possibilita que a criança, às vezes, tenha uma dificuldade sensorial. O que seria isso? Muitas vezes, essa criança ela não consegue identificar o que aconteceu no passado e conectar isso com o presente. Então, aquelas sensações, por exemplo, de você e chegar num lugar barulhento, mas se você acostumar com o barulho, isso a gente consegue perceber. Essa criança, talvez, ela chega num lugar que tem muita luz, muito movimento, muitas pessoas, ela não lembra que ela já passou por uma situação como essa e que daqui a pouco ela vai ver que as pessoas estão ali, que ninguém vai encostar nela, que ninguém vai chegar perto dela, que ela vai acostumar com o barulho. Ela não tem essa noção, tá? Então, isso é uma interferência que ela tem realmente nesses receptores, isso atrapalha a percepção do passado com o presente, essa conexão. Então, quando a gente está falando de olhos que vão atuar no sistema nervoso central, que vão dar esse aterramento, isso é tão importante porque vai fazer com que essa conexão e essa lembrança seja mais real para essa criança, tá? Então, outra coisa que eu ia falar, como a gente estava falando, os olhos são muito concentrados. Muitas vezes a gente pode sim colocar no difusor, deixar ali para a criança na hora de fazer uma atividade, ela está ali na psicóloga, está na fono, está fazendo uma atividade de concentração com a outra psicopedagoga. Esses momentos a gente consegue colocar o difusor. Mas tem momentos, por exemplo, que a gente vai precisar de estimular essa criança. Então, eu gosto muito, no consultório, a gente às vezes indica muito, fazer uma diluição num creme neutro, no creme base, ou mesmo no óleo de coco, tá? E aí, ou usar os rolões, exatamente, Verônica. Usar o óleo de coco como óleo carreador, ou o óleo, ou o creme básico, o creme neutro. Por que eu tô falando isso? Que muitas vezes a gente vai precisar estimular um toque. Tem crianças que adoram, que aceitam o toque, aceitam a massagem na sola dos pés ou na coluna vertebral. E é um momento de troca que a mãe também vai se beneficiar da aromaterapia, tá? Então, naquele momento que você está ali massageando os pés da criança ou fazendo uma massagem nas costas, tem criança que adora essa massagem nas costas. Vai ter umas que não vão conseguir nem que a gente pegue no pezinho, tá? Porque elas têm uma sensibilidade muito grande. Aí a gente pode falar um pouquinho dos olhos que a gente pode massagear. Então, todos esses que a gente falou que dá aterramento, que dão conexão, que ajuda no processo cognitivo, a gente pode fazer uma diluição numa base neutra e massagear os pés. E por que massagear? Para que tenha uma penetração
para que tenha um relaxamento, para que você também crie esse vínculo com a criança. Isso tudo já vai começar a acalmar. Então, às vezes, antes de ir para a escola ou antes de uma atividade motora, cognitiva, eu gosto de estar utilizando a massagem, tá? O colarzinho, para algumas crianças dão certo, outras não. O que eu fiz também com alguns pacientes? Não sei se você já tentou isso aí com o Francisco. Existem um difusorzinho pessoal que parece eu esqueci o nome daquele negócio, gente. Enfim, é um rolãozinho um vidrinho de plástico que você pinga, tem um algodãozinho dentro, a gente pinga o olhinho essencial dentro, tá? Mas outra forma que a gente pode fazer, que fica bem legal e que as crianças gostam muito, é você pegar um vidrinho vazio, tá? E aí, por que elas gostam? Porque às vezes a gente coloca adesivo que elas gostam, de figurinha, você pode colocar o adesivo que quiser, ou então eu encho daqueles adesivos de lavanda, cedro, eu vou colocando coloridinho, que eles gostam muito de cor, né? E aí você coloca um chumacinho de algodão aqui dentro, ou mesmo um papel filtro, tá? E aí você vai pingar para a criança, e ela vai andar com aquele vidrinho, e ela vai começar a respirar o óleo essencial. Então, vai ser um difusor pessoal para ela, para os momentos que você não tem como levar o difusor, né? E tem horas que a criança tem um episódio de ira, um episódio de muita irritação, nervoso. Na hora que ela começa a associar que aquele vidrinho que você apresentou para ela no momento tranquilo, no momento que ela está gostando de um desenho, de um filminho, e você começa a conversar com a criança e mostra para ela, e fala, vamos colocar os cheirinhos que você gosta, e a mãe já sabe os aromas que ela vai usar. Mas aí você ensina para a criança, vamos colocar aqui, olha, vamos colocar 2 gotinhas desse, 2 gotinhas daquele, já pré-determinado pelo seu consultor, pelo aromaterapeuta, né? E aí a criança vai e você fala, vamos cheirar junto com a mamãe e tal, e você faz aquele momento lúdico ali com a criança. Isso tem dado muito resultado, elas gostam, e é o momento de acolher, aquele momento de acolher. Só que a gente só pode fazer isso depois que você prepara a criança para aquele momento. Não adianta a mãe pegar um calmer e a criança não conhece o calmer, nunca foi usado, e naquele momento de ira, de birra, que a criança está se jogando no chão e você vai e começa a querer usar o óleo. Porque como ela tem essa dificuldade de associar o passado com o presente, ela naquele momento ela vai achar que aquilo é algo ruim para ela. Ela não vai se sentir acolhida. Mas se no momento de prazer, no momento de descontração, no momento que ela está muito feliz, você apresentar o óleo essencial para ela, a gente consegue criar um feedback positivo, tá? Então fica a dica aí. Isso não é só para mães de crianças especiais, isso é para qualquer mãe. Existem os olhos, igual eu brinco, né? O balanço, aquele salva relacionamento que você pega, passa na nuca da criança, passa na nuca do marido no horário, no momento ali de estresse, mas se você puder proporcionar um ambiente anterior de prazer, de lúdico, de brincar com a criança, de mostrar para ela o cheiro, e vamos fazer uma combinação. Eu gosto também de pegar, da mesma forma que eu criei um brinquedinho ali, aromático para ela. E eu posso colocar aqui, vamos supor, lavanda, laranja e cedro. E no outro eu coloco petit grain ou bergamota, tá? Eu coloco um cítrico. Com o vetiver e o frankincense. E pergunto para ela, qual que você gosta mais? É legal também, porque você vai ajudar a criança a ter uma conexão com aqueles aromas. Então, a gente nunca dá uma receita pronta, a gente dá opções para aqueles pais, tá? Então, é claro que a gente também não vai sair fazendo a mãe comprar todos os óleos, mas quando você pode dar essas opções, ou mesmo você oferecer, igual você falou, o Tinker, ele já está pronto, a gente tem ali o frankincense, a gente tem o vetiver, a gente tem o peppermint e tem o alecrim. O alecrim está em pequena quantidade. Junto com aqueles outros óleos, ele ficou harmônico, ele virou uma sinergia, né? Então, isso possibilita muito. Quando a gente oferece já algum blend que já existe, eu também gosto porque eu possibilito aqueles pais, às vezes, fazer algumas pequenas adaptações,
né? Então, como a gente falou do balance, ele pode acrescentar uma laranja, ele pode acrescentar uma lavanda, né? Mas seria assim. Dar essa autonomia para as crianças também, né? Então, tentar fazer que ela participe disso. Eu conheço crianças que gostam realmente, que vão lá e pegam. Francisco não tem esse tipo de autonomia com a aromaterapia. Ele ainda, tipo assim, eu faço uns rolãozinhos assim, com frankincense, com a paíba da DR, e passo na coluna dele, passo o tinker antes de ir para a escola, e algumas vezes ele dá uma reclamadinha, assim. Não é uma coisa que é... O toque, ele não tem questão com toque. Não. Eu não sei se... Não, mas acho que é o cheiro, assim, eu acho que ele acha um pouco muito, tanto que tudo eu uso com ele mais fraco, assim, né? Que não precisa usar um mundo de coisa. Para todas as crianças, na verdade, a gente tem que obedecer uma diluição, né? Fazer uso do óleo de coco ou do creme, como a Duda mostrou, e diluir ali para ter uma função terapêutica adequada àquela idade, àquela sensibilidade. Então, eu faço isso. E a minha filha já tem mais autonomia. Então, ela tem 6 anos, ela pede, ela já sabe, mãe, tô com uma dorzinha de barriga, cadê aquele olhinho? Minha garganta não tá legal. Ela já entende que os olhos ajudam ela nisso. Tá. Então, ela já usa. Eu faço uns perfuminhos para ela. Então, ela passa, tá ali na gavetinha dela, ela passa. É importante a gente falar dessa sensibilidade a aromas, né? Então, aí, a orientação que a gente tem é começar pelos pés, porque ali a gente vai ter uma absorção, mas a gente não é só na sola dos pés, não. Quando eu falo pés, é importante que a gente venha para a parte de cima aqui também, porque é uma parte mais fina e tem uma absorção melhor. Nos pés, a gente tem alguns pontos de acupuntura, alguns pontos de reflexão, de reflexologia, né? Mas o dorso aqui também dos pés é importante, que ali a gente tem uma absorção muito boa. Por questão da sensibilidade a aroma. Mas outra estratégia é usar na coluna vertebral, e eu gosto muito de usar os olhos no abdômen, tá? Porque ali a gente pega a maior parte dos nossos órgãos tão concentrados aqui. E como a gente falou que é uma doença altamente, não uma doença, é um espectro que tem uma associação inflamatória. Eu estou falando doença porque acabei de fazer uma reunião sobre Covid. Mas aí é um espectro que tem um comprometimento no nosso intestino, né? Então, é muito importante a gente cuidar muito dessa parte gastrointestinal. Então, muitas vezes, uma alternativa é usar os olhos no abdômen, tá? Que ali também está próximo, a criança, de certa forma, vai ter uma absorção, vai sentir os aromas e não vai ficar tão próximo se a gente colocar aqui no pescoço, se a gente colocar na testa, né? E isso também facilita muito. E lembrando que a gente falou do intestino... Então, essa questão da intoxicação, que a gente falou também, você falou mais cedo, a importância, assim, aqui em casa que eu sinto, igual te falando que minha filha comunica essas necessidades que ela tem, o Francisco, ele é não verbal, mas quando eu sinto que ele está sentindo algum desconforto, eu pergunto para ele onde é que está doendo. Hoje ele já consegue mais ou menos comunicar. Ótimo. Então, às vezes ele põe a mão na garganta ou põe a mão na barriguinha. E aí, nesse pós-Covid que passou aqui em casa, foi tudo brando, mas rolou um desconforto intestinal em todo mundo aqui. E nele, né, que tem essa complicação de comunicar, ele batia a mão na barriguinha, eu falei, eu vou ali buscar um olhinho. Aí, quando eu voltei, ele já levantou a blusinha. Assim, tipo assim. Que lindo! Na minha barriguinha. E aí, provavelmente, vamos contar os óleos que a gente usa muito nessa parte gastrointestinal, né? A gente tem um blend maravilhoso, que é o Zendócrine e o Zengest, tá? O Zendócrine, para essa parte de metais pesados, de desintoxicar, de melhorar a toxicidade, né? Tanto dos alimentos quanto de agressores externos, como produtos químicos ou mesmo os produtos que são usados para conservar os alimentos. Eu gosto muito de iniciar um processo de tratamento com
tanto com a desparasitação quanto com a desintoxicação. Então, os endócrinos associados, às vezes, com o lime, tá? Eu gosto muito do lime, porque o lime diminui o processo inflamatório. Então, gente, a gente tem o lemon, que é o amarelinho, e o lime. Então, um é limão siciliano e esse aí que ela está mostrando é o limão Tahiti. Então, para essa parte de muco, para essa parte inflamatória, o lime é mais indicado, tá? E aí, da mesma forma, pode ser massagem, pode ser pomada, no abdômen, na sola dos pés. Outro que eu gosto muito, que vai acalmar e ajuda no processo de desintoxicação e inflamação, é o gerânio. E é interessante que o gerânio, ele não... E ele está presente nos endócrinos, tá, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, ele está presente nos endócrinos. Só que ele, o que ele faz? Ele ajuda a acolher, ele ajuda a abraçar. Então, ele também vai ajudar essa criança a se sentir protegida. E a gente vai fazer esse processo de desintoxicação e já associando esse acolhimento. E vai ajudar também na hora que a mãe está usando. Então, assim, a mãe está lá massageando, passa no coração, passa no pescoço. Então, eu brinco que é o momento que os dois vão usar os óleos essenciais. Por quê? Tanto o gerânio quanto a bergamota, ou o gerânio com o lime, vai ajudar a mãe a ter mais alegria, a aceitar mais aquele processo com a criança. Então, ela começa o tratamento nela e no filho, tá? Então, fica a dica aí, os dois vão usar os óleos naquele momento. E aí, a questão de já me perguntaram, né? Duda, você usa ingestão para crianças autistas? Então, gente, existe, eu uso sim, e eu avalio essa criança e como a idade, primeira coisa, a gente tem que analisar a idade. Se não é a primeira forma que eu indico, tá? No primeiro momento, a gente vai acolher como tópico e aromático, e a gente vai começar a avaliar essa criança. Então, por exemplo, a gente sabe que tanto os endócrinos quanto o DDR Prime a gente pode usar por ingestão, é maravilhoso, mas nem toda criança aceita cápsula, nem toda criança vai aceitar sabor. Então, a gente vai ter que ter alguns recursos para isso. Nem toda criança também eu indico o mel, né? Então, tem isso também. A gente tem que analisar toda a alimentação dessa criança. Os cítricos, Verônica, eu uso ou em sucos, ou às vezes para saborizar uma água. Eu tenho relatos que várias crianças aumentaram a ingestão de água utilizando os óleos na água, tá? Mas aí é de uma forma para aumentar a ingestão de líquido e ajudar no processo de desintoxicação. Mas é claro que não é uma água que você pode deixar ela tomar o dia todo, porque ela vai evaporar, os óleos são voláteis, e você não vai absorver a propriedade terapêutica que você está precisando. Mas a gente, dependendo da idade, eu não sei se o Francisco, ele ingere cápsula? Sim. Aí aqui a gente começou no tópico, e aí depois de uma consulta com o aromaterapeuta, aí ele toma frankincense, copaíba, DDR, e em conjunto com turmérica, a gente faz meio que um ciclo. Você faz o rodízio dos óleos, né? Uhum. E aí uma gotinha ali na cápsula, e ele toma 2 vezes ao dia. Tá. Lembrando que o Francisco, gente, tem 11 anos, né? Então tem isso também. E ele é grande e ele aceitou bem, né? Porque tem gente que uma gota de copaíba, às vezes, né, pode ser por ingestão causar algum desconforto, vamos dizer, já tive relatos. Mas eu sempre indico para as mães também começarem com esse uso tópico, porque é muito bem recebido, os óleos são muito absorvidos. Bem. E aí... pouco, né? Tanto os endócrinos... Esse detox com os endócrinos, você faz 1 semana por mês, por exemplo? Como é que você... Eu gosto de fazer no início do tratamento, na primeira semana do tratamento, 10 dias, e depois eu faço de 2 em 2 meses. Tá? 1 semana ou 10 dias? Sempre. 10 dias também. Porque aqui eu estava usando 7 dias por mês, assim, comecei recente. Eu não sabia muito bem como introduzir ele, e eu acho interessante. E aí, depois, você pode
depois que você fez esse primeiro processo de desintoxicação, tal, você pode dar um espaçamento maior, porque como ele já vai estar usando outros óleos, é importante a gente também fazer o rodízio com os óleos essenciais, não ficar usando sempre os mesmos, né? E da mesma forma, é ótimo passar no abdômen, tanto na sola dos pés quanto no abdômen endócrino, e os Zengest também, tá? Eu gosto muito do Zengest depois das refeições. Terminou de comer, passa o Zengest na barriguinha, porque vai ajudar na biodisponibilidade, vai ajudar na digestão, vai ajudar nas flatulências, né, que são crianças que têm muita flatulência, e ajuda a regularizar o intestino. Porque, da mesma forma que o Francisco teve as fezes por gotejamento, tem crianças que têm constipação. Então, tem crianças que têm muito ressecamento, tá? Então, é bom a gente sempre observar. Por isso que não é uma regra para todo mundo, né? E aí, da mesma forma, o DDR Prime, ele é um regenerador celular, ele vai atuar no sistema nervoso central, ele vai atravessar a barreira hematocefálica. Ele eu já gosto de utilizar na coluna vertebral também, tá? Então, pode ser por ingestão, dependendo da criança, nós vamos avaliar, vamos ver cada caso, mas eu gosto muito de usar ele na coluna vertebral. Então, diluído com óleo de coco e passo. Gente, é importante também a frequência, não adianta às vezes você usar uma vez ao dia, porque o nosso corpo ele vai metabolizar aquilo, vai excretar, e a criança ela tem os períodos de oscilação comportamental ao longo do dia, né? Então não adianta a gente usar uma vez só ao dia, tá? Provavelmente você deve ter uma rotina aí de utilização dos óleos. Você quer contar um pouquinho para a gente como que você começa? E como que você está terminando o dia? Aqui em casa ele estuda de manhã, então pela manhã ele come uma tapioca, alguma coisa, e já toma uma cápsula com esses óleos que eu comentei, né? Sempre depois das refeições, perfeito. Então, quando eu uso o DDR, eu não uso o frankincense, por exemplo. Então, tem dia que aí a gente faz a pausa do turmeric também. Então, a gente põe copaíba, frankincense, turmeric, DDR, fazendo uma alternância com lemon também. E azeite. A gente sempre completa a cápsulazinha com azeite, isso é importante. Isso. E aí ele faz isso de manhã e eu passo um óleo, ou eu passo o Tinker, esses dias eu tenho passado, ou eu passo essa misturinha ali também, que tem o vetiver, que tem óleos para dar esse foco, né, para ele ir para a escola. Eu vou contar para vocês assim, você falou do Tinker, eu vou dar uma outra sugestão, tá? Para a mãe que não quer comprar muitos óleos essenciais, mas que de repente usou a lavanda, usou o Tinker, não funcionou, não foi muito assertivo. Tem um blend que eu gosto muito, que chama Peace. Por que eu gosto do Peace? Porque ele vai ter vetiver, ele tem o cedro, ele tem o frankincense, ele tem ylang-ylang, então ele tem vários óleos que vão atuar nesse centramento, no aterramento, que vão acolher essa criança. Então, para crianças maiorzinhas como o Francisco, vale a pena experimentar. É claro que você, Verônica, como consultora, você tem a maior parte dos óleos, então você consegue fazer seus próprios blends, mas para quem não tem, quem está escutando a gente aqui agora, o Peace é uma excelente opção para quando você começou a utilizar, por exemplo, Duda, eu comprei o frankincense com lavanda, mas não vi tanto resultado, eu tenho o Tinker da criança, mas eu ainda estou sentindo ele muito agitado, muito nervoso, quando a criança tem episódios de ira, episódios de se jogar no chão, o Peace, ele é muito assertivo. Então, eu queria depois que você tivesse essa experiência também, né? Então, para quem não... Eu conheço uma mãe que gosta muito do Tinker, que usa no filho, no espectro, que ela... o Tinker... O Peace. Peace. Ela sempre encomenda que ele pede, ele gosta, ele já entendeu que ajuda. Eu ajuda. tive bons resultados. É como eu expliquei, não são todas as crianças, mas como a gente está falando de óleos, como vetiver, como cedro, frankincense, o DDR, que são vários óleos,
Aí você pega uma mãezinha que já tem um gasto enorme com vários tratamentos. Então, quando a gente precisa colocar na ponta do lápis para ajudar, dar uma consultoria do que ela deve comprar, às vezes eu opto por um blend, tá? Para facilitar um pouco mais para essa mãe. E aí eu falo com ela, leva o blend, mas leva alguns óleos coringas, como a lavanda, como o limão, o lime, né? Ou a laranja, para a gente fazer pequenas intervenções, tá? Porque, lógico, quando já tem blend, você não tem que sair misturando óleo com óleo, porque já é um blend, né? E não tem como, né? A copaíba é um coringa para crianças com espectro, né? Impressionante. Para qualquer criança e adulto, eu acho que ajuda na questão também, não só neurológica, né? Uma inflamatória, né? Anti-inflamatória, é um suporte aí que a gente indica sempre para o adulto também. Imunológico, né, gente? A gente precisa desse suporte imunológico vai também. Dar esse fortalecimento. E aí, na hora do almoço, ele toma outra cápsula, e à noite a gente faz essa massagenzinha enquanto ele está comendo ali na coluna vertebral dele com o vetiver. Eu faço uma misturinha vetiver, camomila romana, eu vou variando aí, eu vou brincando para gerar esse acalmar, e no difusor, toda noite, aí a gente também faz as variações, geralmente lavanda com laranja, vetiver, às vezes com cedro, bergamota, a camomila romana, o gerânio, que eu não uso muito nele, sempre usei muito em mim, que eu amo. Nele e pode experimentar, tá? O gerânio, ele muitas vezes a gente acha que o gerânio é um óleo só para mulheres, só para TPM, só para questões hormonais. Mas o gerânio, ele é um óleo que trabalha o afeto, receber e doar afeto. Então, ele é muito bom para a gente usar nos maridos também, né? Então, a gente está falando de criança, e como é um óleo que a gente pode utilizar em criança, exatamente nesse momento de acolhimento, de adaptação escolar, né? E também para que ele fique mais social, trabalhe a sociabilidade para receber e doar afeto. Né? Então, a mãe deve usar, mas a criança também pode usar, tá? Outro óleo que a gente falou de ajudar na aceitação escolar, na adaptação de novos desafios, eu gosto muito também, além do cedro, a gente falou muito do cedro, mas eu lembrei aqui do lemongrass, para crianças nesse momento, agora, sem ser só do espectro, tá? Vamos falar também da rosa. Escolinha nova, nova professora, mudou o ambiente, o horário de escola mudou, antes estudava de manhã, agora estudou à tarde. O capim-limão, que é o lemongrass, ele também ajuda nesse processo de acolhimento, de aceitação, de mudanças. Às vezes aquela criança que estava dormindo na cama dos pais, e a gente está tentando colocar ela na cama, no quartinho dela, né? Associar o lemongrass, que é o capim-limão, com laranja, tá? Ou até mesmo com cedro, pode fazer uma misturinha laranja, cedro e capim-limão. Lembrando que o capim-limão, ele é um pouco dermogressivo. Então, se a gente colocar nessa misturinha do creme, por exemplo, a gente vai colocar 2 gotinhas. E sendo que a lavanda você pode colocar 5, cedro você pode colocar 5, para a gente fazer um potinho de creme aí, de mais ou menos tipo um potinho de geleia, assim, esse aqui, deixa eu ver, esse aqui é muito grande, mas a gente tem aqueles potinhos de geleia de 50 gramas, aqueles menorzinhos, você pode já deixar uma misturinha pronta. Eu tô aqui sem um cuidado também onde passar, né, durante o dia, por causa da laranja, né? Não passar. Por isso que a gente usa muito o pé ou abdômen, né? Lembrando, se a criança estiver na praia, a gente vai evitar os cítricos. Bergamota, então, ele tem muita sensibilidade com o sol. Então, bergamota é um óleo que a gente usa muito para crianças, para questão de agitação, de acolhimento, mas tem que tomar cuidado com o sol, né? Assim como o lemongrass, que causa sensibilidade na pele. Então, a gente vai diluir mais, tá? Colocar uma gotinha só. E ele sobressai o aroma também. Então, tem que tomar cuidado com a questão dos aromas, né? Eu acho que a gente não vai alongar muito, senão vai ficar uma aula muito grande. Eu prometo que na semana que vem eu vou tentar trazer
para ilustrar esse bate-papo que a gente teve hoje, foi muito hoje conhecer um pouco da história da Verônica e saber a experiência que ela está tendo com o Francisco, mas depois a gente pode fazer uma aula mais explicativa, mais detalhada de cada óleo essencial. Eu vi que tem essa pergunta aqui de uma criança com a síndrome de Down. Aí, gente, outras especificações, mas a gente, só abrindo aqui um parênteses, a síndrome de Down a gente trabalha muito a questão respiratória, tá? Então, digestiva também, mas muito mais relacionado com o aspecto respiratório. Eu gosto de trabalhar muito o sistema respiratório e também o intestino. Claro que imunidade, que é uma criança que tem uma imunidade naturalmente já mais baixa, né? Então, a gente pode depois, um dia, falar um pouco mais sobre outras especificações. Aqui, eu não sei se todo mundo aqui já é cliente, já usa os óleos. Se não for, eu vou deixar meu telefone aqui anotado, né? Vamos fazer o seguinte, como esse bate-papo aqui, ele tem vários consultores aqui, se você recebeu o convite dessa aula, procure o consultor que te chamou, tá? Para estar aqui nessa aula. Lembrando que tem várias pessoas que estão no Clube Diamond, no Clube Silver. Você está participando do Clube Silver? Clube Diamond. Seu Clube Diamond. E o óleo do mês do Clube Diamond é o cedro, né? A gente falou muito aqui hoje. Uhum. Então, lembrando, procure quem da equipe está no Clube Diamond, né? Mas quem precisar também conversar com a Verônica, saber um pouco mais sobre as particularidades que ela tem feito nos atendimentos, a Verônica está à disposição. Quem também quiser falar comigo, sabe que pode me chamar no WhatsApp, tem no meu Instagram também. O meu Instagram é Duda Enes, deixa eu anotar aqui para vocês. Espera aí, vai ficar mais fácil. Eu escrevi aqui meu telefone, meu Instagram também, que é importante a pessoa, né, olhar. Eu estou aberta a dúvida, independente de equipe. Estou escrevendo aqui, Duda Enes, Essencial Life. Essencial Life. Lá, acho que eu escrevi errado, gente. Essencial lá, ficou faltando aqui. Peraí, deixa eu apagar. Não acho que não dá para apagar aqui, não. Copia e muda. Dá para você copiar e colar, e você tira só o que está errado. Tá. Tá, é porque de perto eu enxergo. Essencial Life. Lembrando que é muito importante que você tenha um consultor que te acompanhe, para ele te orientar o que pode tomar, o que pode passar, né? Nós estamos aqui... Tirar a dúvida, nós estamos aqui para dar suporte para a equipe. A gente tem os grupos de WhatsApp que a gente tira dúvidas, tem as aulas de educação continuada que a gente divulga toda semana, a gente está tendo aula todos os dias, uma aula de produto e uma aula de negócios. Hoje mesmo tem outra aula que eu vou divulgar nos grupos. Então, se você não participa de nenhum grupo, o grupo é um benefício para quem é membro, quem é cadastrado, quem tem seu ID, como consultor ou como cliente. Então, gente, é muito importante você ser um cliente, você ter alguém, você ter seu ID na do Terra e você ter alguém para te acompanhar, tá? Então, eu quero agradecer a Verônica, muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Nós estamos às ordens. Semana que vem a gente tem um novo encontro e eu vou tentar subir essa aula para ficar disponível para todo mundo. Então, Verônica, quer fazer alguma observação? Não, só agradecer mesmo a oportunidade, né, da gente falar sobre as crianças, sobre crianças com algumas características, e é isso, igual eu falei, toda criança é diferente, assim como qualquer criança que tem uma síndrome de Down ou está no espectro autista, a gente tem que olhar o indivíduo, né, e olhar a família e ter todo esse acolhimento que a aromaterapia ajuda a todos, não só, né, aquela foco que a gente tem na criança que tem uma questão, mas vai trazer um benefício para a família inteira. E lembrar de cuidar dos pais, né? Muito importante também, não deixar de se cuidar, né? Ô, gente, quero agradecer a todos. Foi uma delícia esse bate-papo hoje. Verônica, beijo grande. Fiquem com Deus.
E qualquer dúvida, chama a gente lá no grupo. Vamos encerrar aqui, então. Beijo. Obrigada.